Pessoal, boa tarde a todos. Hoje nós vamos falar da arte grega, né? A arte grega é uma das representações da arte feitas pelo ser humano que, particularmente, são uma das que eu mais admiro. Seguinte, a arte grega, ela vem uma pegada diferente da arte egípcia, porque enquanto os egípcios estavam voltados para a vida pós-morte, né? Enquanto os egípcios se preocupavam com tudo que ia acontecer depois que eles morressem, os gregos não. Eles estavam preocupados em organizar, em harmonizar a beleza. Porque para eles, quanto mais bela as coisas fossem, mais perto dos deuses eles estariam, né? Porque a gente sabe que os deuses gregos eram difíceis de agradar, porque eles eram geniosos, eles eram ciumentos, odiavam igual a gente, amavam igual a gente, né? O que diferenciava os deuses de nós, pobres mortais, é exatamente isso. Eles eram mortais e nós, né? Assim como os gregos também, meros mortais. Então, os gregos, para agradar os deuses, além das grandes construções, além dos grandes templos, além das grandes estátuas, eles valorizavam o belo, valorizavam as formas perfeitas e harmônicas. Por quê? A beleza, a harmonia e o estético era aquilo que serviria para que eles se aproximassem de suas divindades que viviam lá no luxo e na ostentação do Monte Olimpo, né? Todo mundo lá sem fazer nada e os gregos aqui querendo imitá-los por meio do quê? Por meio da valorização da beleza. Bom, enfim, então vamos começar. Os gregos, como eu disse para vocês, a arte deles, né, era uma arte filosófica voltada para a intelectualidade. A gente sabe que isso aí é uma das características desse povo, né? Principalmente ali dos atenienses, a valorização da arte, a valorização da cultura, da sabedoria, da filosofia, a busca pelo saber, né? O conhecimento para eles era uma das metas ali. Então o que vai acontecer? A gente sabe que a Grécia valorizou a arte enquanto uma produção de seu tempo, uma produção de sua contemporaneidade. Então a gente tem que entender que, para eles, o ideal era que tudo estivesse harmônico. Quanto mais harmonizado, mais simétrico, mais perfeito, né, melhor seria para eles. Então a gente vê que o desenvolvimento da arte grega, né, desde seus primórdios até a busca da plena perfeição em suas estátuas, em suas esculturas, isso aí era uma constante. Eles estavam sempre procurando se superar. Perfeito? Bom, agora, primeiro aqui a localização da Grécia, né? A gente sabe que a Grécia ela é montada, ela foi organizada, melhor dizendo, né, por cidades-estados, estados independentes, cidades-estados, aonde cada uma tinha seu deus de representação, sua forma política, sua organização. Então, as cidades gregas, mesmo com essas características de pequenos estados independentes, elas também vão chegar no momento em que elas vão guerrear. Por quê? A gente vai ver daqui a pouco a Guerra do Peloponeso, né? Aquela loucura lá entre Esparta e Atenas e Esparta, que só vai acabar quando Tebas, uma outra cidade-estado, der um cala-boca nas duas lá. Mas também, como nem tudo são flores, a coisa só vai chegar ao fim, digamos assim, né, nessas guerras, quando Alexandre Magno da Macedônia, ele dominar toda aqui a península grega, né, e estendeu seu território até quase lá na Índia. Então o que vai acontecer? É um momento em que a Grécia vai entrar em decadência. Mas a arte não entra em decadência, porque o Alexandre Magno, ele também era um adorador das artes, das ciências, da cultura, apesar de ser um excelente estrategista militar. Mas isso é uma outra história. Vamos voltar aqui para as artes, né? Enfim, agora a gente começa observando aqui, ó, o Palácio de Knossos. Esse palácio, né, ele é uma fonte hoje riquíssima
do conhecimento e estudo da arte grega. A gente observa nessa imagem aqui que as mulheres elas são representadas de perfil, né? O rosto está de perfil, porém o corpo está de frente. Isso aí é uma herança, né, digamos assim, da cultura egípcia, porque os egípcios também assim faziam suas representações na pintura, perfeito? Agora, o Palácio Knossos, ele foi destruído, né? Mas mesmo com tudo aquilo que ele sofreu, ainda é o local onde se estuda muito e é fonte de muito do conhecimento dos primórdios da arte grega. Então, esse palácio ele só foi destruído finalmente lá por volta de 1100 a.C., por causa dos dórios. Lembrando que os dórios, os caras eram fogo, né? Eles adoravam uma guerra, eles eram violentos, tanto é que foram os dórios que fundaram, né, Esparta. E os espartanos também adoravam uma guerra, né? Bom, mas vamos lá. A grande contribuição do palácio, a grande contribuição do estudo do Palácio Knossos é realmente essa arte onde eles colocam o início aí dessas manifestações estéticas gregas, né? Eles destacam cenas do dia a dia e também cenas de guerra. Porque a gente tem que lembrar que esses povos da antiguidade, seja a antiguidade clássica, seja a antiguidade do Oriente Próximo, né? Eles adoravam uma guerra. Ou seja, conquista de território, conquistas comerciais. A guerra era praticamente algo assim inerente ao estudo da antiguidade. E é claro que aqui na Grécia não vai ser diferente. Perfeito? Ó, agora, a gente observa que a arte grega, como eu disse para vocês, se é uma arte que era uma arte voltada para a beleza, uma arte para buscar harmonia, uma arte para buscar as formas perfeitas. É claro que era uma arte que iria colocar o ser humano como o centro de todas as coisas. Colocar o ser humano como o centro e a inspiração de suas produções. Então, o que a gente observa aqui, né? Eles estavam sempre buscando agradar seus deuses, não colocar aquilo que os reis queriam, aquilo que os imperadores mandavam ou aquilo que os sacerdotes orientavam. A arte deles era, digamos assim, uma arte mais livre, uma arte mais independente. Então, quando a gente fala de arte grega, a gente tem que lembrar num cara aí que soube dar valor pleno para isso, né? Foi o Péricles. Péricles, né, ele foi de tamanha importância para a história da Grécia, como política da Grécia, como arte da Grécia, como cultura, que a história deu o seguinte nome para ele. Nesse período da história da Grécia, o famoso século de Péricles, ou seja, o período mais clássico da história da Grécia. Porque o cara investiu em arquitetura, ele investiu no embelezamento de Atenas, ele investiu na construção de templos, na construção de prédios públicos. Então, ele foi um cara que soube valorizar e embelezar a cidade de Atenas, ok? Nossa, esse ok aqui agora não caiu bem. Pessoal, desculpa aí, tá? Prometo não usar mais ok. Mas vamos lá, vamos continuar. Bom, a arquitetura. A arquitetura grega também é uma das características mais marcantes desse povo aí. É a arquitetura e a escultura. No caso da arquitetura, a gente observa que a grande preocupação dos gregos era a construção dos grandes templos, porque ali eles iam abrigar o quê? As estátuas dos deuses, certo? Porque o povo mesmo ia fazer suas orações, ia fazer suas oferendas, ia fazer seus agradecimentos e pedidos aos deuses do lado de fora. Porque quem ficava dentro do templo, é óbvio, as estátuas, né, de seus deuses ali e os sacerdotes. Porque a grande preocupação era proteger a estátua, né? Era proteger o Deus, o povo ficava tudo ali do lado de fora. Bom, mas enfim, dentro os destaques aí da arquitetura grega, a gente tem a Acrópole, a gente tem o Paternon, a gente tem ali o Pórtico das Caríatides. Essa obra é interessantíssima, né? É um templo, né, onde ele é sustentado não por colunas, mas por estátuas de 6 mulheres ali. É muito bonito isso aí, já já a gente vai ver. E também o templo de Atenas,
claro, e o templo da deusa Nike. Nike é a famosa deusa da vitória, né? Qualquer semelhança com a marca de tênis é mera coincidência. Mas vamos lá. Ó, então aqui, nós temos aqui, né? O Parthenon, e aqui nós temos o templo das, que eu falei para vocês, aquele que era sustentado pelas 6 mulheres. Isso aqui, gente, né, tá lá até hoje, né? Isso aqui, a gente sabe que essas ruínas dos antigos templos gregos são, assim, atrativos turísticos que representam, e não tem turista que vai na Grécia, e não vai no Parthenon, não foi na Grécia. Certo? Bom, mas vamos lá. Agora, nós temos aqui, por falar em arquitetura, nós temos aqui as clássicas colunas gregas. Dórico, jônico e coríntio. A gente observa, né, pelo desenho delas, que a dórica é a mais simples de todas, né? Ela representa a robustez, ela representa a firmeza, ela representa a força, certo? Então, ela é bem simples, perfeito? Depois a gente passa a analisar a jônica. A jônica, ela já tem uma representação um pouco mais artística, um pouco mais elaborada, né? Ela é formada por um estilo que decora, que embeleza um pouquinho mais. E também ela é formada pela ordem que lembra um pouco mais a feminilidade. Já a coríntia, que é a mais elaborada, que é a mais bem rebuscada, né? Ela é formada por desenhos de folhas, ela tem 4 bases para poder servir de sustentação para o que vem acima. Então ela já é um pouco mais rebuscada. Então a gente observa que cada uma delas aí, né? Elas são presentes em vários templos, em várias construções, em várias obras da arquitetura grega. Bom, enfim, a escultura. Como eu disse para vocês, a escultura grega, ela é a representação máxima da arte dos gregos. Porque se a gente observar essas fotos aqui, né, elas representam o ser humano mais perfeito, o ser humano simétrico, o ser humano onde as formas são exatas, né? Os músculos todos literalmente como deveriam ser, representando o quê? Representando a beleza, representando a ideia de perfeição, representando a ideia de que os deuses assim seriam e assim os seres humanos deveriam ser para se aproximar dos deuses. Bom, a arquitetura junto com a escultura são os 2 pontos chaves aí, são os 2 pontos de maior importância dentro de todo o conhecimento aí da arte grega. Então a gente observa que a anatomia era muito bem trabalhada, né? A gente observa que o corpo do homem seria segundo os gregos, perfeito se fosse dessa maneira. Então, já que a perfeição deveria ser a partir desse padrão grego, os deuses também para eles seriam perfeitos. A pintura e a cerâmica, que também não vão ficar atrás. É claro que a pintura grega e a cerâmica grega também são elementos de grande importância nesse estudo da arte da Grécia aí, aonde a gente observa que a pintura, ela está voltada para quê? Ela está voltada para os grandes feitos heróicos, Jogos Olímpicos, cenas de guerra, cenas também do cotidiano, cenas de lutas entre os seus semideuses, né? No caso, vamos dar um exemplo clássico aí, né? O Hércules que mata o leão de Nemeia e por aí vai. Tudo isso aí, eles adoravam colocar nos vasos, porque a cerâmica grega, ela utilizava os vasos e seus trabalhos em cerâmica não só para decoração, mas também, como a gente já sabe que os gregos foram comerciantes, né? Viviam aí navegando, vendendo, comprando, negociando e tal, ali eles colocavam suas azeitonas, seus vinhos, né? As coisas que eles produziam e servia de base para eles armazenarem seus produtos e levar de um lado para o outro. Agora, a gente observa aqui, essa imagem que eu coloquei para vocês, é a imagem aqui do Panteão
dos deuses gregos, perfeito? Agora, as cores aí, eles adoravam preto, o amarelo, o branco e o vermelho. Porque eu, particularmente, também gosto muito dessa questão aí do fundo escuro e a imagem está sendo destacada em primeiro plano, né? E os gregos, usando esse tipo de desenho, esse tipo de técnica, olha como que ficava, né, uma coisa visualmente falando harmônica. Perfeito? Bom, agora aqui também nós temos umas representações de vasos gregos, né? Aqui cenas do dia a dia, né? Um centauro, uma criatura da mitologia grega, certo? Aqui também situações do dia a dia. Enfim, a arte grega na questão da cerâmica também é de extrema riqueza. Bom, enfim, o que a gente tem que ficar, né? O que a gente tem que guardar, o que a gente tem que entender, resumindo aí toda essa história da arte da Grécia nesse momento. Os gregos, eles não tinham preocupação com vida após a morte. Eles tinham uma preocupação em colocar o belo, valorizar a estética, valorizar as formas perfeitas, que era uma maneira deles se aproximarem dos deuses. A religião grega era uma religião livre, né? A arte era uma arte livre, era uma arte onde os deuses eram inspiração para eles, né? Ou seja, o homem tinha que trabalhar, o homem tinha que procurar se aperfeiçoar para se aproximar dos deuses. A arquitetura e a escultura são os carros-chefes da arte grega, certo? A arquitetura suntuosa, a arquitetura grandiosa, né? Para poder mostrar o quanto o ser humano também era capaz de criar. E a escultura era a forma que eles procuravam para poder se aproximar da beleza. Então, na pintura também, claro, mas a arquitetura é onde eles colocaram ali o ideal de beleza, o padrão correto para que o ser humano atingisse a perfeição e chegasse à imagem do que seria um deus grego. Agora, a arte dos gregos, a religião dos gregos foi também, né, aí de inspiração para romanos, para outros povos aí. Falamos um pouquinho do Alexandre Magno, né, que não destruiu nada, ele só aproveitou, se apropriou disso aí para dar continuidade naquilo que a gente vai chamar lá na frente de cultura helenística. Enfim, a arte da Grécia, ela é uma arte de inspiração para todos nós, né? Por que a gente faz hoje casas com colunas? Por que os nossos telhados são triangulares, certo? Agora, quando a gente fala de grego, a própria mistura, a própria língua grega, quantas palavras que nós temos hoje na língua portuguesa que não são de origem grega, né? Nosso próprio sistema próprio sistema político, né? A nossa democracia nasceu aonde? Nasceu na Grécia Antiga, tá? Mas por falar em democracia, por falar em reforma política, por falar em direitos políticos, né? Isso aí é o que a gente vai ver na próxima aula, tá? Porque nós já começamos a falar da origem da Grécia. Demos essa paradinha agora para a arte. Agora a gente vai entrar nas questões políticas. Perfeito? Pessoal, um abraço para vocês. Bom fim de semana a todos e até a próxima.